por que o dinheiro tem tirado a paz das pessoas? Por que o dinheiro tem tirado a tua paz? Por que o dinheiro tem tirado a tua paz? Talvez você esteja ouvindo esse programa agora no carro, no trânsito, indo para o trabalho, ou recém levantou para se preparar para o dia. Mas talvez você já tenha sentido isso. A preocupação com contas, a pressão por resultados, a sensação de quem sempre falta, de que sempre está faltando alguma coisa. Então, isso acaba gerando, né, um pouco uma ansiedade silenciosa. E aqui, deixo aqui o primeiro código de hoje para você, que o problema não é apenas dinheiro, não é dinheiro o problema, mas é a forma como a mente se relaciona com ele. Isso pode parecer muito bonito, né? Falando, você fala, falando é uma coisa, você fala isso, mas a realidade é outra. Mas a maneira como a gente se relaciona com, não somente com o dinheiro, mas com algumas coisas nas nossas vidas faz toda a diferença. Então, existe uma crença muito comum, existe uma crença muito comum. Muitas pessoas acreditam que terão paz quando tiverem mais dinheiro. Geralmente quem pensa ou acredita nisso são pessoas que têm um problema financeiro, mas não quer dizer que quando você tiver mais dinheiro você vai ter paz, quando ganharem mais vão ter paz, quando acumularem mais vão ter paz, quando resolverem tudo, todas as pendências vão ter paz, mas a realidade ela é um pouco diferente. A realidade mostra algo diferente, porque existem pessoas com pouco dinheiro e paz. Existem muitas pessoas com muito dinheiro e sem paz. Ou existem pessoas com pouco dinheiro e com paz, ou ao mesmo tempo com pouco dinheiro e sem paz. Então, também existem pessoas com muito dinheiro e com ansiedade, muita ansiedade. E um antigo escrito aqui no livro do Conhecimento Eterno revela algo muito profundo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas interpretam isso de forma errônea, porque fala o dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é só uma parte da frase, mas aqui fala o amor ao dinheiro. Então, observe com atenção isso aqui. Esse escrito, ele não diz que o dinheiro é o problema, mas ele aponta para o quê? O relacionamento. Porque geralmente a gente ama quem a gente se relaciona. A gente ama nossos pais, a gente ama nosso cônjuge, a gente ama algumas pessoas que a gente se relaciona. Então aqui não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, fala que o amor ao dinheiro, e geralmente aquilo que você ama é aquilo que você se relaciona. Então, isso aponta para o relacionamento com o dinheiro. Então, quando o dinheiro ocupa um lugar que não deveria ocupar, ou seja, um lugar de relacionamento amoroso, ele começa a gerar o quê? Pressão, medo, comparação, insegurança. E ao longo da vida eu acabei percebendo algo muito claro, que existem 3 fatores que geram ansiedade financeira nas pessoas. E o primeiro deles, o primeiro fator é a falta de clareza. Primeiro fator, falta de clareza, porque a pessoa ela não sabe exatamente quanto precisa. Quanto que você precisa agora, né, para resolver suas coisas, para alinhar? Geralmente as pessoas, no geral, não sabem quanto precisa, não sabem para onde está vindo, está indo, não sabe, não tem direção. E isso acaba gerando o quê? Ansiedade. Gera ansiedade, gera algumas questões, mas a ansiedade é uma delas, porque o tema hoje estamos falando sobre ansiedade. Então, o segundo ponto primeiro ponto, falta de clareza. Segundo ponto, comparação constante. Quando há comparação constante, a pessoa olha para os outros, ela vê padrões de vida diferentes do dela e começa a sentir que está atrasada, começa a sentir que está fora do ritmo, fora do jogo. Começa a haver uma comparação entre tempos. E o terceiro é falta de controle. Então, a falta de controle, ah, a falta de controle, quando a pessoa ela não administra bem o que tem,
ela vive com a sensação de desorganização. E isso tira a paz. Então, no meu livro, Onde o Talento Não Basta, eu explico que prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na mentalidade e na forma como lidar com o que você já tem. E aí que tá. E tem uma palavra que fala o seguinte, um escrito num livro, num antigo livro que, né, chama, o livro chamado Lucas, ele fala assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então esse princípio ele revela algo essencial, que a prosperidade não começa no valor, ela começa na responsabilidade. Então agora eu quero te mostrar algo importante aqui, então fica ligado, porque a ansiedade financeira ela não vem apenas da falta de dinheiro, ela vem da sensação de descontrole. Então quando a pessoa ela não tem direção, quando ela não tem direção financeira, qualquer situação gera pressão. Então, mas quando existe uma clareza, mesmo em cenários difíceis, a mente se organiza melhor. Então, eu quero te dizer o seguinte, que não é a quantidade de dinheiro que determina a sua paz. É o nível de clareza e controle que você tem sobre ele. E aí você se pergunta como ter clareza e controle sobre ele. Então agora eu quero te trazer algo prático, quero te trazer isso para algo prático. Então se você começar a reduzir a sua ansiedade financeira, na realidade, você precisa de 3 movimentos simples. Tá comigo aqui? 3 movimentos simples. Primeiro deles, clareza. Saiba exatamente quanto entra e quanto sai. Porque muitas vezes, por falta de clareza, nós não sabemos quanto entra, não sabemos quanto sai, e isso acaba gerando uma ansiedade. Acaba tirando a nossa paz. Como aqui o título dessa semana, o título de hoje, né, fala por que o dinheiro tem tirado a paz de tantas pessoas. Então, o tema dessa semana é dinheiro, ansiedade financeira e paz em tempos de pressão. Então, uh, digamos assim, o primeiro deles, clareza. Quando você tem clareza, você sabe quanto entra, quanto entra e quanto sai, você já tem um controle muito importante que não vai permitir, isso já vai permitir com que você não tenha ansiedade, já diminui drasticamente a questão da ansiedade. Então, porque se a pessoa sabe exatamente quanto precisa, se ela não sabe exatamente quanto ela precisa, ela não sabe para onde ela está indo. Não tem direção. Isso acaba gerando ansiedade. Então, o segundo é comparação constante. Comparação constante. Quem se compara constantemente, ela olha para os outros, vê padrões de vida diferentes e começa a sentir que está atrasada. E o terceiro é a falta de controle, que quando a pessoa ela não administra bem o que tem, e isso pode começar por não saber quanto entra e quanto sai, mas isso pode aumentar ainda mais. Mas quando isso acontece, essa falta de controle acontece, ela vive com uma sensação sempre de desorganização, porque não há um controle, não há um domínio sobre isso. E isso acaba tirando paz. Então, falta de organização, que é a falta de controle, a comparação e a clareza. Esses 3 pontos já dá para você dar um salto nisso. Então, eu quero te mostrar algo importante, que a ansiedade financeira ela não vem apenas da falta de dinheiro, ela vem de sensação de descontrole. Então, quando a pessoa não tem direção financeira, qualquer situação gera pressão. E quanto mais quando existe clareza, mesmo em cenários difíceis, a mente ela se organiza muito melhor. Então não é a quantidade de dinheiro que determina a sua paz, é o nível de clareza e controle que você tem sobre ele. Então, bom, eu acabei. Aqui vai algo, eu quero compartilhar algo muito importante com você. Você não precisa resolver toda a sua vida financeira hoje. Você precisa começar a organizar a sua mente em relação a dinheiro hoje. Você não precisa resolver a sua vida hoje, mas você precisa começar
a organizar a sua mente em relação ao dinheiro hoje. Isso sim você precisa fazer. Porque a paz financeira, ela não começa quando tudo está resolvido. E é aí que muita gente se engana, pensa que somente quando as coisas estiverem resolvidas que vai ter paz financeira. Mas na realidade começa quando a mente encontra direção, porque direção é melhor do que velocidade. Então hoje você vai fazer algo simples, algo muito simples. Anote aqui, pegue uma folha de papel e anote aí quanto você ganha. Quanto você ganha hoje. Você tem clareza de quanto você ganha hoje, porque muitas pessoas acabam não tendo clareza. Às vezes tem um salário, mais uma comissão, mas não tem certeza quanto vem de comissão. Às vezes recebe a comissão, até sabe a comissão, mas esquece de somar com o salário. Então, às vezes você pode ser um empreendedor que tá girando, mas você não tem certeza quanto ganha. Então, quanto você ganha é algo muito importante. Ter clareza de quanto você ganha. Porque sabendo disso, você já tem um norte, vai saber o nível que você está. Segundo, quanto você gasta. Quanto você gasta. O James, lá de Pindamonhangaba, São Paulo. Bom dia, James. Então, o segundo ponto. Primeiro, ter clareza. Uma lição prática para hoje, aplicação prática. Quanto você ganha. Segundo, quanto você gasta. E terceiro, quais são suas principais preocupações financeiras? Porque isso começa já a trazer clareza para você. Isso já começa a trazer clareza.